Boa noite, sejam bem-vindos a esse nosso evento Workshop Steel Frame do Zero. Para mim é uma tremenda satisfação poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu faço com esse sistema maravilhoso. É poder, de fato, passar o passo a passo, como você também pode iniciar a sua jornada nesse sistema, transformar a forma que você faz os seus projetos, faz as suas obras e sim, levar resultado para os seus clientes e ter resultado na sua empresa. Então vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar hoje, tem muito assunto para a gente poder estar passando e a gente não vai perder tempo. Vamos iniciar logo o nosso workshop Steel Frame do Zero. Vamos iniciar então de fato o nosso workshop Steel Frame do Zero, tá? Espero que esse não seja somente o primeiro evento que eu trago para vocês, a intenção de fato é a gente trazer mais conteúdo ao longo do ano e espero que vocês gostem e vamos lá. Queria iniciar já com essa frase: inovação abre portas. Para quem me conhece já deve ter ouvido eu falar aí essa frase em alguns outros momentos. E também quero iniciar com essa provocação. Você ainda utiliza sistemas ultrapassados nas suas obras? Né? Fica essa provocação aí para a gente pensar um pouco sobre isso e ao longo de toda a nossa conversa, o nosso workshop aqui, vocês vão entender muito bem o que eu estou dizendo de sistemas ultrapassados, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Westerly Gabriel, eu sou arquiteto, sou design de interiores, tá? Há mais de 15 anos eu tenho como experiências construções de alto padrão em steel frame. Hoje a gente atua em grandes condomínios em todo o Brasil para desenvolvimento de projetos. A gente desenvolve projetos para todo tipo de sistema. Em gestão de obras, hoje a gente utiliza somente o steel frame. Então a gente atende somente aquele cliente de fato que busca desenvolver suas obras com steel frame. Vocês vão entender muito bem daqui a pouco por que disso. Sou fundador do meu escritório aqui em Minas Gerais. Eu já realizei centenas de projetos e aí o que marca muito aqui esses projetos são inovação, eficiência e sempre o foco na experiência do cliente. Atualmente estou liderando uma equipe multidisciplinar e a gente transforma sonhos em realidades com soluções construtivas inteligentes, seguras e sustentáveis. Tá? Então, transformar, bem-vindos aqui que eu coloco, a nosso workshop, mas transformar esse conteúdo em um workshop foi um momento que eu tive que entender como que eu poderia compartilhar com as pessoas aquilo que eu já faço, como que as pessoas também poderiam entender. E eu já tive desse lado aí também que vocês estão, sabe? É claro que cada um de vocês tem uma vivência, tem uma experiência, passa por situações diferentes. Mas para mim o principal, o que acontecia? Eu desenvolvia, um bom tempo, os meus projetos, os meus clientes me procuraram para poder desenvolver também a gestão das obras deles e ali a gente foi trabalhando, lógico, a gente utilizava sistemas ultrapassados e era isso que era o caos aqui no escritório. Chegou um momento que não dava mais, eu precisava mudar a vida, mudar minha rotina, mudar a rotina do escritório, então não dava mais para trabalhar com esse sistema. Eu vou contar mais para vocês ao longo desse workshop tudo que acontecia ali e eu acredito que muitos de vocês vão poder se identificar, tá? Então eu pensei, como transformar tudo isso, todo esse conhecimento e saber mostrar para as pessoas o que eles precisavam fazer para iniciar. Porque às vezes a gente fala aí, a gente vê muito conteúdo, muita coisa na internet, steel frame, faça isso e tal, construa e tudo, o sistema, os materiais, mas como que eu vou iniciar? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? Então esse workshop ele é muito, muito importante exatamente para que vocês possam entender, tá? E quando eu iniciei, eu questionava de fato, eu não tinha esse conhecimento técnico que eu tenho hoje e tudo. O sistema era caro, vinha várias objeções, será que é caro, será que não é, será que é complexo, onde eu vou conseguir insumos e tudo. Então eu tinha que entender lá na frente, lá atrás, como que isso seria feito e hoje eu estou tentando traduzir tudo isso para vocês. Tá? Eu sempre busquei por inovação. Eu sempre fui incomodado com métodos construtivos ultrapassados, tá? Que é dita aí os métodos convencionais, mas
E hoje eu posso dizer assim, que eu consigo transformar a vida, né? Consigo transformar aquela jornada do cliente, consigo transformar as coisas como que elas funcionam aqui no escritório, utilizando de fato o steel frame nas minhas obras, e isso para mim é muito importante, tá? Então vamos lá. Arquitetos, engenheiros, montadores e empreendedores. O motivo dessa aula é ajudar 3 tipos de pessoas, tá? E aqui por que eu falo arquitetos, engenheiros, montadores e empreendedores? Porque de fato é esse o público que vai buscar estar trabalhando com o steel frame. O empreendedor, muitas das vezes, ele engloba todos esses 3 aqui, né? O arquiteto, o engenheiro, montadores, eles também são empreendedores de fato, porque eles estão buscando fazer diferente, eles estão buscando algo diferente para os seus clientes. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui é exatamente por isso. Então, quais são esses perfis de pessoas? Primeiro, aquela pessoa que ela é iniciante, tá? Ela já trabalha com o sistema, mas ela ainda tem diversas objeções, tem dificuldades de empreender. Depois, tem até aqueles mais experientes, mas hoje eles terão uma tremenda oportunidade de estruturar por completo a forma com que ele trabalha com esse sistema. E tem aqueles também que ainda não iniciaram, mas que não sabem como dar o primeiro passo. Então esses 3 perfis, esses 3 tipos de pessoas, são as pessoas que a gente vai estar conversando aqui agora e que a gente vai estar mostrando como seguir esse caminho, tá? E aqui eu coloco para vocês acreditar, método, tá? Então esse é um ponto muito importante que a gente vai poder discutir isso nesse exato momento. Meu objetivo é fazer você acreditar que esse sistema é a chave para desbloquear sua carreira na construção civil e lhe proporcionar muito retorno financeiro. Com esse método, todo o seu caminho será facilitado, tá? Wesley, você está falando que o steel frame é muito fácil, que vai ser mil maravilhas, que é só flores. Gente, claro que não, tá? Eu sei que muitos de vocês aqui já até trabalham com esse sistema, mas não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que a gente vai, e aí até por um momento a gente pode até deixar de lado falar de steel frame, né? Vamos falar de construções inteligentes. E eu acho que é essa provocação que a gente tem que sempre buscar. É levar soluções em construções para os nossos clientes que de fato sejam inteligentes, né? Pode ter momento que a gente sim de fato vai precisar fazer algo utilizando concreto e steel frame, utilizando aço pesado e steel frame, e isso que é o barato da coisa, é poder entender o que está sendo utilizado ali, o que está sendo necessário ali, para a gente poder levar essas soluções para os nossos clientes, tá? Então isso é muito importante a gente fazer essa leitura, esse entendimento mesmo, não pegar só steel frame, que steel frame é a solução para tudo, não, é poder entender mesmo como que essas coisas vão ser, tá? Então, nos próximos minutos, a gente vai falar muito sobre acreditar nesse sistema. Quando eu iniciei, né, na minha carreira, a minha primeira obra em steel frame, mesmo com todas as dificuldades, eu percebi que já nos primeiros dias, né, ali, de fato, eu poderia transformar a vida dos meus clientes, da minha empresa e a minha própria vida, tá? Pessoal, eu quero contar para vocês uma coisa. Eu passei por um bom tempo sem ter tranquilidade, sabe? Para dormir, eu ficava super preocupado com as obras, sempre muito problemáticas, né? Quando eu iniciei lá atrás utilizando sistemas ultrapassados. Então aquilo tudo era um caos para mim, era uma dificuldade tremenda. Eu não tinha vida, a verdade é essa. A rotina do escritório era uma rotina muito estressante. Poder administrar o que estava acontecendo nas obras também era sempre muito complexo. E aí eu percebi que não dava, tá? E realmente assim, eu já não tinha mais prazer de ir trabalhar, eu já estava ali tomando raiva mesmo daquilo que eu fazia, tá? Então, isso para mim foi algo importante e por isso que eu gosto de deixar aqui escrito, né? Acreditar. A gente precisa acreditar, a gente precisa entender o método. E agora, eu já trago aqui são fotos de obras, tá? Obras nossas aqui mesmo, que a gente já desenvolveu, que a gente vem desenvolvendo. E aí a gente vai ter esse poder grandioso, tá? Eu não tinha conhecimento técnico, não sabia exatamente como o sistema funcionava, mas eu queria muito transformar a minha vida com um sistema inteligente.
Então esse ponto foi muito importante, tá? Repito aqui, sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Há muitos anos, vim tentando aí sobreviver na construção, vinha tentando sobreviver de fato na construção tradicional. Era muito trabalho, muitos agentes para gerenciar, alguns clientes insatisfeitos e pouco retorno financeiro. Quando de fato eu percebi que, vejam só, quando de fato eu percebi que não dava mais para seguir, né, da forma que estava, eu tinha certeza que o método construtivo poderia mudar esse cenário. Cenário de fato de destruição mesmo, sabe? E aqui não estou exagerando não com vocês. Então, essa foi a forma que eu tive que entender para poder mudar. E aí, como está escrito aqui, né? Eu não tinha conhecimento técnico, eu não sabia exatamente como que o sistema funcionava, mas eu queria muito. Então, isso já, para mim, já era um ponto muito importante. Eu queria muito mudar e eu já sabia que poderia ser com um sistema construtivo diferenciado, um sistema construtivo inteligente, tá? Então, eu quero passar para vocês agora a nossa agenda do nosso evento, tá? Hoje, vamos passar 3 grandes pilares que mudaram a minha vida profissional. Oportunidade no mercado, modelo de negócios rentáveis e a construção de um ecossistema de sucesso. Vou repetir. Oportunidade no mercado, modelo de negócio rentável e a construção de um ecossistema de sucesso. Queria até que vocês anotassem isso aí, tá? Porque isso é muito importante, anotem, porque isso vai fazer todo sentido para vocês. As oportunidades, elas vão lhe mostrar que você está perdendo muito tempo por já não ter iniciado, tá? Então, já começa por aí. O modelo de negócio pode ser muito rentável quando aplicado da forma correta. Então, isso também é um ponto importantíssimo, né? A gente vê aí alguns gurus da internet, né? Ah, que o steel frame é isso, o steel frame é aquilo e tudo. Sim, o steel frame é muito bom, mas se ele não for aplicado da forma correta, ele vai ser um grande problema na vida do seu cliente e na sua, sem sombra de dúvida. E você vai aprender as formas de construir o seu ecossistema de sucesso. Então, é claro que não existe, gente, aqui receita de bolo, né? Pega esse ingrediente, esse, mistura que vai dar aquele bolo exatamente da forma que você quer. Não é bem assim, tá? Tomar uma água, né? Então, você vai perceber que você vai ter que criar de fato o seu ecossistema com as ferramentas que eu vou te passar. Com as ferramentas que você vai entender aqui nesse método. Então, vamos seguir. Então, a gente falou da nossa agenda do dia. Muito bom. Próximo. Steel Frame Empreendedor. Isso aqui é muito importante. Esse é um método, tá? Já estou adiantando aqui para vocês. É um método que eu criei, o Steel Frame Empreendedor. Então, o que esse método faz? Ele faz um diagnóstico e análise do seu momento profissional. Os conceitos fundamentais para se trabalhar com o sistema. Gestão de obra e identificação de oportunidades. Desenvolvimento e compatibilização de projetos. Como funciona, né, de fato o sistema Light Steel Frame, como que ele é todo montado, né, como que são as partes ali. As ferramentas de auxílios de ganho, estratégias de venda, modelos de estrutura e também ter como se comunicar, né, como passar isso para o seu cliente de uma forma mais exata. Então, como que esse método ele é estruturado? Ele é estruturado em 9 módulos, tá? Que são exatamente isso que eu acabei de passar para vocês. O diagnóstico e análise do seu momento profissional, os conceitos fundamentais para se trabalhar com o sistema, a gestão de obras e identificação das oportunidades do seu mercado, o desenvolvimento e a compatibilização dos projetos, como funciona o sistema Light Steel Frame, as ferramentas de auxílios de ganho, as estratégias para a venda do sistema, os modelos de estrutura, né, para você poder iniciar de imediato, rede social e posicionamento. Todos esses pontos aqui são importantíssimos para que você de fato consiga ter o retorno que eu tenho, né?
E sim, eu falo isso com toda a simplicidade com vocês, de fato, porque hoje eu considero que eu tenho um retorno interessante. É claro que a gente busca sempre estar crescendo a empresa, né? A empresa vem de fato nessa crescente, mas isso tudo mudou para a gente depois que eu consegui desenvolver esse método e aplicar esse método no meu dia a dia, tá? Então, o caminho e a transformação. Quando eu estava montando aqui essa apresentação, esse slide foi um slide assim que eu fiquei muito pensativo, sabe? Mas antes, eu preciso comentar como eu cheguei nesses resultados. E assim, como que vocês vão entender que não é só mais uma pessoa na internet falando e tudo, né? Como que a gente tem muito por aí. É claro que a gente tem muito conteúdo bom, tem uns que não são todos muito bons também, é claro. Mas eu quero que vocês entendam aqui que quem está conversando com vocês, quem está passando esse conteúdo para vocês, é uma pessoa que de fato vive, né? Eu ensino aquilo que eu vivo. Isso é muito legal. Eu passo para os meus mentorados, e vocês vão conhecer alguns deles aqui hoje, que eu passo para eles o meu dia a dia. É o que eu vivo, né? Não é aquilo somente que eu estudei, que também tem aquela carga de conhecimento, mas eu estudo, aplico, ensino. Estudo, aplico, ensino. Aprendo, modifico também e aí vai fazendo todo esse ciclo, tá? Então era o caminho. Precisava mudar. Não poderia seguir como estava. Eu precisava pensar na minha família. Então eu já contei muito para vocês como que foi essa trajetória, estou repetindo aqui, porque de fato isso é muito impactante. Então acreditar no caminho e acreditar nessa transformação, que trabalhar com obras inteligentes, isso para mim foi o ponto-chave. Então vamos lá, vamos falar, né, de fato o que é esse conteúdo mesmo aqui do nosso evento, o que eu separei para vocês, o Steel Frame do zero, como dar esses primeiros passos, o que vocês vão ter que fazer ali para poder iniciar, tá? Então é isso aí. Não entendo que é uma aula e tudo, né? Claro, mas eu quero que vocês saiam desse evento impactados com o que eu estou falando, com o que eu separei aqui para vocês, tá? Então anote aí, até botei aqui a aula, né? Tenho certeza que você sairá transformado e dando os seus primeiros passos. Número 1, primeiro passo, tá? Isso é muito importante e eu acho que isso foi assim, transformador para que eu conseguisse iniciar no Steel Frame, para que eu conseguisse fazer minhas obras. Você precisa aprender a se comunicar com o seu cliente. Porque o Steel Frame é a maior oportunidade da construção civil atualmente. E esse ponto-chave aqui, como que você vai se comunicar com ele? Acho que é a primeira coisa, né? Como que seu cliente vai entender que você trabalha com esse sistema? Como que isso vai ser? Alguém já parou para pensar? E hoje a gente tem esse canhão, né, que é a internet, que são as redes sociais, e o primeiro passo já é iniciar por aí, tá? É começar a mostrar nas suas redes sociais que você trabalha com esse sistema, que você entende sobre Steel Frame. Lógico, você precisa ler, você precisa absorver conteúdos para também não sair falando qualquer besteira. Mas por que você não pode fazer uma postagem de uma obra em Steel Frame, de um sistema, falar sobre as curiosidades desse sistema, falar sobre as vantagens desse sistema, o que esse sistema pode trazer de vantagem, qual que é a diferença desse sistema para métodos ultrapassados, fazer postagens ali de comparativo. Espero que vocês estejam anotando, hein? Fazer ali comparativos, né, de sistemas ultrapassados com Steel Frame. Aqui no sistema ultrapassado a fundação é dessa forma, no Steel Frame é dessa forma. A montagem no Steel Frame é assim, a montagem ou a construção nos sistemas ultrapassados é dessa forma. A cobertura, como que é feito os sistemas de cobertura, como que são esses fechamentos, né? Ah, Wesley, eu não entendo profundamente a técnica. Tudo bem, tá tudo certo. Mas um vídeo que você coloca de uma construção em Steel Frame, isso já vai ser impactante e já vai comunicar com o seu cliente a forma que você já trabalha. E o seu cliente vai despertar essa curiosidade. Aconteceu comigo recente, a gente fechou um contrato com um cliente e ele disse para mim que já estava
nos acompanhando há mais de 2 anos, que já entendia aquilo que a gente fazia, que adora os nossos projetos, que acha o sistema fantástico, mas que precisava do momento certo para poder nos contratar, né? Então imaginem vocês, há 2 anos ele já acompanhava aquilo que a gente fazia. Há 2 anos ele já consumia os nossos conteúdos nas redes sociais, né? E não precisa, gente, ser nenhum influencer, né? Como a gente vê muito essa pressão hoje aí, que tem que ser influencer, que tem que ser rede social, tudo. Não. Às vezes ali um perfil institucional mesmo do seu escritório já vai trazer para vocês ali uma grande exposição. Eu escuto muito de alguns dos meus alunos, eu não tenho muitos seguidores, isso não quer dizer nada, né? A gente tem aí perfis com milhares de seguidores e não tem o mesmo engajamento com perfis menores, então não é uma ciência exata, tá? Então, para a gente seguir para o próximo passo aqui, aprendam sobre redes sociais, aprendam a se comunicar, né, da forma exata, e não só na rede social, mas na hora de conversar com o cliente, na hora de receber um cliente no seu escritório. Olha, cliente, você já ouviu falar desse sistema aqui? Olha que interessante como que é esse sistema. Nosso primeiro cliente, estou lembrando aqui, nosso primeiro cliente que a gente fez a primeira casa em steel frame, ele estava passando por dores terríveis numa obra. Obra atrasada, obra mal feita, voltando lá e refazendo o serviço, refazendo tudo. Então ele estava tendo de fato bastante prejuízo, sabe, pessoal? E aí eu mostrei que foi bem assim. Eu falei com ele, olha cliente, o que você acha desse novo projeto? Ele chegou, né, para nos pedir um novo projeto. Era o cliente fazia casa para ele, fazia casa para vender e tudo, só para vocês entenderem esse contexto. E aí esse cliente chegou e eu falei com ele, olha, o que você acha nesse projeto aqui, a gente buscar um sistema que seja um sistema mais inteligente, um sistema melhor para suas obras, para você não ter esse problema. O sistema Steel Frame, ele pode trazer isso para você. E aí, o que esse cliente fez? Ele ouviu, né? Ele viu o que eu estava falando ali e ele foi embora. E depois, na nossa próxima reunião, ele falou assim, eu pesquisei sobre esse sistema, achei esse sistema super interessante. E vejam vocês que legal, ele saiu do escritório, foi embora e foi pesquisar sobre o sistema também. O próprio cliente, né? Então, é aquela coisa ali que a gente fala sobre educar o cliente, né? Sobre catequizar o cliente, educar, lógico, no bom sentido da palavra, mas ele foi buscar informação, ele foi entender como que esse sistema funcionava, tá? Então, nesse primeiro ponto, chave para vocês iniciarem nesse sistema. E isso que eu estou falando para vocês, gente, é muito, muito importante, tá? Não estou jogando flores aqui não, isso é ouro, esse conteúdo que vocês estão absorvendo aqui hoje. O próximo passo, tá? Aqui esse SFE, né, é o nosso Steel Frame Empreendedor, tá? Vocês vão ver falar muito sobre isso. E o Steel Frame Empreendedor, vocês vão entender que ele vai ser transformador na carreira de vocês, que é todo esse método que eu comentei com vocês agora há pouco. Mas o segundo ponto é a quebra de mitos sobre o Steel Frame. É fraco, estrutura leve, rígida e resistente a intempéries. Não serve para o Brasil, adaptado para diferentes climas com tecnologias local. É mais caro, custo-benefício pelo ganho de tempo e qualidade. Exemplos reais, tá? Vocês vão precisar mostrar exemplos reais. Casos de fato emocionantes que provarão sua eficácia. Isso que eu falei para vocês agora sobre esse cliente, né? Que ele buscou conhecer. Isso é um caso, de fato, é um exemplo real. Mas vamos voltar lá então no primeiro ponto, que é o que eu mais ouvia falar, que era sobre a quebra desses mitos. E essa quebra de mitos precisa principalmente começar por vocês. Vocês, de fato, não precisam mais ter essas objeções na cabeça, se é que tem, se é que já pensaram assim ou que pensam. E se pensam, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, sobre o primeiro ponto, o sistema é fraco. Por que o sistema é fraco? Eu já falo para o meu cliente assim que ele me fala, que ele me faz essa pergunta, quando ele faz essa pergunta. O sistema é fraco? Olha, sistemas ultrapassados geralmente são feitos para durarem de 40 a 60 anos. O Light Steel Frame, 120, 150, existe até estudos que isso, em algumas partes da obra, isso dura até mais, né? A gente está trocando tijolos por aço.
Então esse já é o primeiro ponto. Outro ponto sobre o sistema ser fraco é um sistema que é utilizado em países que têm grandes atividades sísmicas. É isso mesmo, países com terremoto, o steel frame ele é muito mais utilizado de fato nesses países que têm esse tipo de problema, exatamente por ser uma estrutura mais resistente, e aí lógico, lá vai ter todas as especificidades do que diz respeito a essas questões de terremoto, mas só para que vocês possam entender isso, né? Não serve para o Brasil. A gente vê muito sobre steel frame nos Estados Unidos, muito tem lá. Desculpa, pessoal. Nos Estados Unidos é utilizado muito wood frame, o próprio steel frame é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Eu dou grandes exemplos para os nossos clientes, World Trade Center, Empire State Building, são estruturas que foram utilizadas o steel frame, claro, por ser grandes prédios, né? Foi utilizado ali o aço pesado também. Então é aquilo que eu falei com vocês lá no início. Só vou tomar uma água aqui, pessoal. Aquilo que eu falei com vocês lá no início. A gente precisa entender sobre construções inteligentes para propor para os nossos clientes as melhores soluções, né? Mas sobre não servir para o Brasil. Ele se adapta para diferentes climas com tecnologia local, tá? Então vamos pensar aqui, por que no Brasil o steel frame é ruim, né? Quando a pessoa vem com esse tipo de objeção, que não serve para o Brasil. O sistema é um sistema semi-industrializado, a sua casa não será construída, ela será montada. O Brasil tem um grande déficit habitacional, então isso também é uma provocação, porque é uma construção via de regra muito mais rápida, muito mais inteligente. E aí, por que não serve para o Brasil, né? É claro que a gente precisa de especialistas. Então, talvez hoje seria o principal ponto-chave de ser resolvido. Lógico, a gente precisa de mais especialistas e vocês estão aqui exatamente por isso, né? É mais caro. Isso eu escuto muito. E ao tempo, talvez ali quando eu comecei no steel frame, sim, ele era um pouco mais caro, tá? A gente já tinha comparativos ali de 15 a 20% de diferença. Mas hoje eu falo com total propriedade, o steel frame é até mais barato em diversas situações, tá? E eu quero dizer para vocês uma coisa, por que ele é mais barato e por que eu falo isso com total propriedade? Claro, gente, estou falando isso de uma vivência minha, de uma realidade dos meus clientes, dos perfis que eu atendo, né? Mas quando existe essa objeção sobre ser mais caro, a gente precisa considerar todas as variáveis. Vou contar para vocês uma história de um cliente. A gente estava discutindo com esse cliente, né, sobre como fazer, que tipo de sistema que ele ia utilizar. Esse cliente chegou aqui no escritório, ele não conhecia o steel frame e a gente sempre faz uma abordagem muito leve, mostra os benefícios do sistema, mas deixa sempre o cliente muito à vontade, né? Porque talvez existem ali diversas objeções, questões culturais e talvez por algum momento ele entende que tem que seguir por métodos ultrapassados e a gente vai respeitar, a gente vai fazer o projeto, melhor projeto da nossa vida para ele, mas a gente não vai gerenciar essa obra, né? A gente não atende obras que não sejam em steel frame, mas o projeto sim a gente vai resolver para ele. Mas a história desse cliente é uma história muito interessante porque ele chegou aqui no escritório já com um contrato, uma minuta de contrato para assinar, para poder fazer a obra dele em sistemas ultrapassados. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, ok, né? Se você entendeu que o preço tá melhor, a gente já havia apresentado para ele uma proposta do steel frame, mas você se importa de eu dar uma olhadinha nessa minuta, ver como que tá? Ele, não, de forma alguma, pode vir aqui, dar uma olhada e tal. E aí eu já fui pegando ali pontos-chave, que naquele contrato, naquele orçamento que ele tinha, não estava considerando uma série de etapas, uma série de fases da obra dele, e que aí como que ele ia fazer? Não teria como, né? Como que ele ia resolver essa parte ali e tudo? Então ele estava tendo um orçamento irreal, um orçamento a grosso modo falso, né? E aí, quando ele já ia ter esse contrato assinado, já ia estar envolvido ali, imerso em todo aquele tipo de problema,
e já não ia conseguir mais sair e ia ter que pagar todos os aditivos, tudo aquilo que não estava sendo considerado na obra dele, porque já não teria como ele voltar atrás. Então eu mostrei para ele todos esses pontos e aí ele percebeu que o orçamento que ele tinha em steel frame de fato era mais barato, né, do que ele tinha ali no convencional. Não é sempre todos, tá, gente? Quero ser bem claro aqui, não são sempre todos os projetos que são mais baratos, né? A Wesley está falando que o steel frame é o mais barato. E quem fala isso na internet aí, vocês podem ter certeza, é mentira, tá? Mas ele é o mais barato quando a gente considera todas as variáveis e não são todos os projetos, tá? Via de regra, um dado importante. Via de regra, o steel frame ele tem de ser um custo menor, quanto maior a edificação, menor o valor por metro quadrado. Faz sentido isso? Exemplo, uma casa aí de 1.000 metros, o metro quadrado dela em steel frame pode ser mais barato do que uma casa de 500, de 200, né? Porque é o volume. Eu acho que ficou claro para vocês isso daí. Exemplos reais, né? Então, leve para o seu cliente exemplos reais, né, de eficácia. E isso a gente tem diversos exemplos na internet. Hoje, os nossos mentorados, eles utilizam até para iniciar as nossas obras aqui do escritório. Eu forneço para eles fotos, vídeos, convido eles para ir nas obras. Eles vão nas obras, fazem conteúdo para botar na internet, mostra ali o que é cada ponto do sistema. Tem aluno que a gente conversa ali, faz vídeo comigo, eu mostro como que é, faço um vídeo conversando com o cliente deles. Tem mentorados, tem alunos que levam clientes deles nas nossas obras. Então assim, Wesley, eu estou iniciando, eu não tenho obra, isso não é obstáculo, tá? Isso não é obstáculo. E sempre leve esses casos. Você falar do World Trade Center, qual o problema? Você falar do Empire State Building, qual é o problema? A gente tem recente agora no Brasil a própria, se não me engano, é o centro de treinamento do Bragantino, em Bragança, que foi todo desenvolvido em light steel frame. Não só esse, existem diversos outros exemplos. Então você pode trazer exemplos próximos e exemplos distantes de vocês. Estão pegando aí? Tá bacana? Então vamos lá, vamos seguir que tem muita coisa para a gente falar. Trilhar o caminho correto e sustentável. Embora o steel frame de fato ele seja uma solução muito sustentável, mas o que eu estou falando aqui de sustentável não é essa questão diretamente ambiental, tá? Esse caminho correto e sustentável que eu falo aqui é sempre a gente ter uma clareza no que a gente fala com os nossos clientes, a gente ter uma clareza em tudo aquilo que a gente mostra para eles e trilhar esse caminho. Buscar parcerias consistentes, né? Buscar parceiros de fato que tenham um alinhamento com as suas ideologias, com aquilo que você acredita, com aquilo que você entende que é o correto, né? Infelizmente, não só nesse mercado, mas em todos os mercados, existem péssimos profissionais que estão ali só com outro tipo de propósito, que não é fazer essa mudança, essa experiência na vida do cliente, tá? E quero falar para vocês uma coisa aqui. A sua vida profissional, a sua carreira e a sua vida pessoal só vai mudar quando você estiver transformando a vida do seu cliente. É isso mesmo. Só vai mudar depois que você transformar a vida do seu cliente. Não pense aquelas pessoas que querem mudar somente a vida dela, somente a carreira dela, sem mudar a do cliente. Se ele não mudar a experiência, se ele não mudar aquilo tudo que o cliente, a jornada que o cliente passa dentro da empresa, ele não vai mudar a dele, ok? Quarto ponto, portfólio com projetos e obras em steel frame. Como vou apresentar? Como terei um portfólio? Aqueles que estão iniciando, né? É aquela velha história, é o primeiro, como é que fala? É a experiência sem ter o primeiro emprego, né? Mas eu já falei muito para vocês sobre isso. E aí, eu vou falar até para arquitetos e engenheiros aqui, que são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas com os projetos. Você, arquiteto, qual o problema é você desenvolver um projeto sem ter de fato um cliente? É o seu portfólio. Então, senta ali, procura desenvolver um bom projeto, né? Um projeto arquitetônico, vamos falar de arquitetura mesmo. O que esse projeto arquitetônico precisa para ser um bom projeto? Para que atenda o meu público?
né? Faça ali uma análise daqueles últimos clientes que você atendeu, o que eles mais solicitaram para você nesse projeto. Então, desenvolva um projeto, um modelo padrão para você. E você pode divulgar, né? A gente não falou ali sobre comunicação, sobre como mostrar isso para os clientes. Divulga nas suas redes sociais, no seu site, no blog, não sei, comunica, tá? Faça esse seu portfólio, por mais que talvez não exista esse cliente no primeiro momento, mas logo logo ele vai aparecer, né? Ou então, pega projetos que você já desenvolveu para clientes X e Y e faz uma nova versão desse projeto, aprimora ele, estuda ele, ou aquele mesmo que você já fez que você considera que é um bom projeto, né? Busque entender se ele é compatível com sistemas inteligentes. Os nossos alunos, a gente sempre abre esses projetos deles, a gente sempre discute, mostra para eles como que pode ser. Então, como que você vai apresentar? Como que eu terei esse portfólio? Visita a obra, né? As nossas obras aqui estão abertas. Quem quiser faz contato, depois a gente pode conversar sobre isso, a gente faz uma agenda. Já fiz diversos eventos em obras, de levar profissionais para entender, para conhecer, para gerar conteúdo. Então, você precisa se interessar também, né? Não esperar que sempre as coisas vão chegar para você da forma mais simples, da forma mais tranquila, ok? Então é isso, e depois a gente pode também aprofundar nesses eventos que podem acontecer. Então procure mostrar, não precisa ser seu, não tem problema algum, claro, dê os devidos créditos, né? Caso aquele projeto seja de outro profissional, aquela obra seja de outro profissional, peça autorização para ele, então isso não tem problema algum, lógico, desde que sempre a gente respeite ali a autoria, né? Sempre peça autorização ou dê os devidos créditos, enfim, você vai ter as formas de comunicar com o seu cliente, tá? Então vamos para o próximo passo aqui, muita coisa para a gente falar, o papo tá legal, mas tem hora que eu vou dar aqui uma acelerada, tem hora que eu vou dar uma segurada também. Estratégias de venda com emoção e confiança. Ah, isso eu gosto muito, gente. Conte história, encante com experiências reais, benefícios claros, mostre vantagens tangíveis para o seu cliente, propostas diferenciadas, seja claro e atraente no oferecimento, funil eficaz, atração, conversão e fidelidade. Então a gente precisa também ser vendedor, sabe? E eu vejo que muitos profissionais, isso aconteceu comigo também, a gente sai da faculdade, sai da academia ali sem saber de fato vender, né, o que a gente faz, o que a gente trabalha. E a gente precisa aprender, sim, vender. A gente tem que vender muito bem os nossos projetos, aquilo que a gente faz. Então procure ter estratégias de vendas que que tenha emoção, que gere confiança com os seus clientes, mas vender de forma legítima, né? De forma autêntica. Conte histórias verdadeiras, reais, de clientes seus, de parceiros, né? Histórias que você já ouviu falar. Eu já falei para vocês aqui algumas diversas histórias, né? Histórias de clientes meus, histórias que não são minhas, por exemplo, sobre obras. Falei para vocês sobre Empire State Building, falei para vocês sobre o World Trade Center, que são obras icônicas aqui, que quem não conhece, né? Então, encante com experiências reais, tá? Leve benefícios claros. Na hora da venda, o cliente precisa entender que ele está tendo benefício mesmo, sabe? Na hora de dar benefício, na hora de dar desconto, tem que ser real. Eu falo, já que é desconto, tem que dar desconto de verdade, já que é benefício, tem que ser benefício de verdade para aquele cliente, né? Provoque nele que de fato ele entenda que ele está conseguindo algo, que está sendo bom para ele também, né? Que o processo de venda seja algo sincero, seja algo prazeroso mesmo ali, porque são partes que estão fazendo o negócio e esse negócio tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom principalmente para o cliente, tem que ser bom principalmente para você. Então mostre vantagens tangíveis para o seu cliente, tá? Que vantagem ele vai ter em utilizar o Steel Frame, né? Então por quê? Por que ele vai usar e não usar sistemas ultrapassados? Então isso é fácil de responder, né? É tudo muito claro para a gente que já trabalha com o sistema, para vocês que já trabalham, para vocês que estão iniciando também, que já sabem como que é. Sempre monte, né? Sempre procure apresentar uma proposta diferenciada, tá?
Eu entendo, pessoal, que proposta não deve ser encaminhada para o cliente. Eu entendo que proposta deve ser apresentada, tá? Os nossos alunos sabem muito bem, eu falo muito isso com eles nos nossos processos de mentoria, no nosso Steel Frame Empreendedor, que é esse método que eu tenho, que eu estou apresentando ele aqui também para vocês. Então, a gente precisa ter uma proposta muito clara, diferenciada, muito bem estruturada. Seja claro e transparente no que a gente está oferecendo, tá? Então, ter muita clareza naquilo, não deixar nada entre linhas, né? Tem um funil eficaz, né? Aquele cliente ele chegou pela rede social, fez um primeiro contato, né? Tenha ferramentas para poder fazer esse acompanhamento com esse cliente. Depois que ele fez esse primeiro contato, para onde que ele vai, com quem que ele conversa diretamente comigo, ele conversa diretamente com uma pessoa da equipe, do meu time, essa pessoa é treinada para isso, ela sabe se comunicar. Então é isso, atração, conversão e fidelidade, ok? Então todo mundo pegando aí, tá tudo legal, espero que esteja, e vamos seguir. Então, o sexto ponto aqui do nosso Steel Frame do zero são esses passos que você precisa dar para iniciar. E aqui eu não estou falando só de um passo, né? Vocês estão percebendo que a gente está aprofundando bastante em como que você vai iniciar, como que você vai atrair esses clientes, como que você vai começar a trabalhar. O que vai fazer uma grande diferença nessa sua trajetória? Vocês já pararam para pensar? O que vai fazer essa grande diferença? Decisão, compromisso firme com o sucesso, apoio de especialistas, execução, ação rápida e foco nos resultados. E aí, transformação pessoal e profissional marcante. Quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, a gente tem que ter decisões, a gente tem que ter compromisso firme, a gente tem que ter especialista do nosso lado para poder nos ajudar a alcançar de uma forma muito mais profissional. E uma frase que eu vou deixar aqui para vocês, falo isso muito com os meus alunos. Steel Frame não aceita amadorismo, tá? Não aceita amadorismo. Então aquele amadorismo que a gente tem muitas das vezes em construções ultrapassadas, ele não pode acontecer aqui com Steel Frame. Se você não tem essa decisão, se você não tem esse compromisso com o seu cliente, desculpa, não é para você, tá tudo bem? Continua fazendo ali com construções ultrapassadas, segue a sua vida, tá tudo certo. Mas se você quer impactar a vida do seu cliente para impactar a sua também, é o que eu disse atrás ali com vocês. Você não vai mudar a sua vida se você não impactar a vida do seu cliente, impactar a forma que você presta o seu serviço para o seu cliente. Isso não vai acontecer, tá? Então tenha um compromisso firme com o sucesso do seu cliente, porque logo logo esse sucesso também será o seu, sem sombra de dúvida, tá? E execute rápido, ações rápidas, foco e resultado, foco e resultado. Vocês vão perceber que a própria obra em Steel Frame, ela acontece muito rápida, né? Vocês já sabem muito bem aqui uma dessas vantagens, que é um sistema muito rápido. Então, como ela acontece muito rápida, as ações têm que ser rápidas também, as execuções têm que ser rápidas. E tem que ter esse foco mesmo no resultado. Vocês estão percebendo que sempre eu falo no sistema, sempre eu falo na experiência do cliente na sua, sistema, experiência do cliente na sua, porque está tudo interligado. Está tudo interligado. Se eu não tenho foco, se eu não tenho compromisso, como que eu vou levar essa experiência para o meu cliente também? Se eu não tenho especialistas trabalhando nas obras junto comigo, ali próximo, como que eu vou impactar a vida do meu cliente? Como que eu vou levar esse resultado para depois impactar a minha também, né? Eu empolgo, tá, gente? É normal. Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Vamos seguindo por aqui, porque tem muita coisa pra gente falar, tá? E eu não quero que vocês percam o foco aí. A gente vai falar muito aqui hoje sobre tudo isso e vocês vão entender muito mais daqui a pouco sobre esse método. Seguindo aqui então, né? A gente tem muita coisa, como eu falei para vocês, pra gente falar. Vai ter momentos aqui que eu vou dar uma acelerada também. O conhecimento aplicado. Aqui eu trago para vocês esses exemplos aqui, tá?
de alunos do nosso método Steel Frame Empreendedores. São alunos que de fato vêm se destacando, tá? A gente tem a Larissa de Uberlândia, Minas Gerais, Daniele de Tubarão, Santa Catarina, Lohane de João Molevade, Minas Gerais, a Dina de Lavras, tem a Cíntia também de Lavras. Então são profissionais de fato que entenderam que precisava levar uma experiência diferente para os seus clientes, que entenderam esse compromisso, tá? Todas já estão trilhando o seu caminho. Larissa está finalizando uma obra fantástica em Lavras. Daniele está dando os seus primeiros passos também, mas já está transformando a experiência dos seus clientes. A Daniele é uma especialista em gestão de obras fantástica. A gente tem a Lohane João Molevade. Essa foto aqui ela já está numa obra, olha só que legal, pessoal. Já é ela botando ali na rede social, né, mostrando a carinha do que ela está fazendo, como que ela está trabalhando. A Lohane tem um projeto fantástico, que são casas ali para o mercado imobiliário. Essas casas ela já está finalizando também. A Dina já está trilhando o caminho com seus clientes para iniciar suas obras, mas ela tem uma jornada muito interessante porque ela vem buscando prospectar esses clientes de uma forma muito bem estruturada no nosso método, né? Então ela já buscou ali aquele primeiro cliente, ela visitou obras nossas. A Dina é um exemplo legal sobre portfólio, sobre aquilo que eu falei com vocês agora há pouco. Ela não tinha obra, né? Obviamente, é a primeira obra dela, então ela visitou. Ela veio aqui no escritório, teve uma imersão, a gente visitou algumas obras, teve uma imersão nessas obras também, e ela fez bastante conteúdo, a gente gravou, eu gravei com ela, mostrei para ela ali como que era cada etapa da obra, então ela pôde se comunicar muito bem com o cliente dela, falando sobre isso também. E a Cíntia, a mesma coisa, né? Vem buscando ali os seus clientes, já vem desenvolvendo projetos arquitetônicos focados no Steel Frame. Então são exemplos aqui fantásticos, tá? Dos nossos alunos que já vêm obtendo resultados maravilhosos com o Steel Frame Empreendedor, tá? E agora a gente vai falar sobre uns pontos aqui muito importantes. Se você está preocupado com a falta de mão de obra qualificada ou onde comprar material, isso é uma coisa que a gente sempre discute e que é algo interessante quando a gente começa a aprofundar, tá? Nessas questões. Então eu coloco aqui essa imagem, né, de um aperto de mão, e a gente precisa provocar isso mesmo. A gente precisa ter rede de network, rede de profissionais e empresas parceiras e comunidade, alunos e cliente. Então, a gente precisa o nosso método, ele faz esse elo, ele faz essa ligação. Ele traz a rede de profissionais, ele traz a rede de empresas, ele provoca esse network entre aluno, né? Entre os meus parceiros, entre clientes, né? Então a gente pode, por exemplo, linkar um cliente com um parceiro num estado. Hoje a gente tem uma capilaridade no Brasil inteiro, mas não necessariamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente desenvolveu um projeto em Brusque, né? Esse projeto foi feito por um cliente nosso já, aqui de Minas Gerais, mas agora ele está empreendendo em Brusque também, em Santa Catarina. E como eu não consigo atender esse cliente na gestão de obras, né, gente? Porque a gestão de obras é no dia a dia. E outro ponto importante para vocês aí, defina um raio de atuação para vocês com o desenvolvimento de gestão de obra, porque isso é muito importante, tá? Hoje aqui no escritório a gente tem esse raio aí para gestão de obras de até 100 quilômetros, porque a gente entende que mais do que isso pode dificultar e não ter um atendimento com qualidade, que é o que a gente sempre preza, né? Então esse cliente especificamente está bem distante, né? Obviamente a gente não conseguiria fazer a gestão de obra dele. Eu linkei com um parceiro nosso, né? Então o parceiro nosso lá de Blumenau vai atender ele lá em Brusque. Então eles já conversaram, já assinaram o contrato, então para iniciar a obra deles, tá? E como que foi esse meu início ali, né? No Steel Frame. E isso também é importante compartilhar para vocês, porque vocês também estão iniciando, né? Como que era? Como que eu fazia ali? Pouco conteúdo na área, não existia obras na minha região, poucas empresas de insumo, e hoje eu consigo aplicar
e passar muito conteúdo para vocês. Então, eu fiz um resumo aqui um pouquinho dessa trajetória, né? Quando eu iniciei lá atrás, não tem muito tempo, claro, mas a gente não tinha tanto conteúdo, né, sobre o que era o steel frame, então eu tive que buscar isso fora, tive que me qualificar, tive que ir atrás de empresas parceiras para a gente. Então, isso foi algo muito importante, né, para eu poder conseguir, eu buscar mesmo essas decisões. Não existia obra na minha região, então eu tive que visitar. Isso que eu estou falando para vocês de visitar obras é o que eu fiz. Eu visitei obras de outros profissionais. Eu fui em outros estados, eu fui em outras cidades para eu poder conhecer, para eu fazer conteúdo, para eu levar isso para a rede social. Não era meu, mas eu pedi autorização, eu fui muito bem recebido em diversas obras com diversos profissionais e poucas empresas, né, de insumos. Hoje a gente tem mais empresas no Brasil, empresas que atendem aí numa escala nacional. A gente tem uma grande parceira nossa também, que eu não posso deixar de citar aqui com vocês, que é a Mundo Steel. Então, isso é um grande facilitador, né? Porque a gente precisa dessas empresas para fornecer os insumos para a gente, né? Obviamente, sem esses insumos, a gente não conseguiria atender, né? Então, eu tive diversos obstáculos, sabe? Quando eu iniciei, eu não tinha um caminho pavimentado para seguir, eu não tive, então na verdade eu tive que criar um caminho, né? Porém sempre apoiado na busca de conhecimento e de parcerias, tá? E aí como que surgiu o método Steel Frame Empreendedor? Ele nasceu depois de muito tempo de estudo, erros, né, obras infelizmente com prejuízos, dezenas de cursos, mentorias, testes na prática. Depois de 10 anos de formar, eu levei mais 5 anos estudando aí, né, o Light Steel Frame, para ter de fato o meu primeiro contrato de alto valor com o Steel Frame, tá? Então, a gente tinha contratos ali interessantes, mas eram contratos que a gente sempre entendia que faltava mais, que a gente precisava mais, que a gente sempre fazia muito mais do que a gente recebia, né? Então, esse ponto foi muito importante, tá? Eu investi, pessoal, basicamente, eu tive um investimento basicamente em todo esse processo. De ali eu fui considerando todos os cursos que eu fiz, todas as formações, todo o tempo, de aproximadamente R$ 150 mil com treinamentos, com mentorias, com consultorias, com viagens, com certificações. Então, de fato, isso para mim foi um investimento alto, né? Eu considero que foi um investimento muito alto, mas eu não me arrependo hora nenhuma e isso foi fantástico, tá? Então, fora o tempo que eu levei para organizar tudo isso, o conhecimento do método, claro, né? Como aplicar, de que forma fazer. Então, eu tive que pegar aquilo que eu faço no meu dia a dia, empacotar e levar para esse Steel Frame Empreendedor, para esse método que eu levo para os meus alunos. Eu explico para eles o passo a passo. E vocês perceberam isso aqui quando eu falei para vocês ali, né, o passo a passo que vocês têm que dar, que foi exatamente o que eu fiz. Não é aqui receita de bolo, nada diferente, é exatamente o que eu fiz, tá? E aí, eu quero passar isso para vocês também. Quero que vocês tenham esse impacto, claro, sem ter esses grandes custos que eu tive lá atrás, né? Que eu tenho muitos hoje também, que eu continuo investindo muito no meu conhecimento, na minha qualificação, para sempre levar um produto de uma experiência de qualidade para o meu cliente, para que isso também possa se retornar para mim, tá? Então, a validação desse método, né? Como participar, né? Como participar desse método. Como que você participa dele? Como que você faz? O que que você vai entender ali? Você vai participar de aulas ao vivo, tá? E já pode aplicar. Tá? Então, estou mostrando para vocês como que funciona aqui agora. Passo a passo, testado e validado. Exemplos reais com clientes e projetos. Então, o nosso aluno, a gente vai trabalhar com exemplos reais deles, com projetos reais desse aluno. Por isso que eu faço questão que seja aulas ao vivo, tá? Que as pessoas participam dessas aulas ao vivo, porque quando é gravado, acaba que fica uma coisa mais mecânica ali, né? Não quer dizer que o gravado é sempre ruim,
Mas ser ao vivo, eu vou poder acompanhar o passo a passo, eu pego na mão desse aluno, o aluno, o que está acontecendo, como que está sendo ali sua trajetória, esse cliente entrou, como que a gente vai fazer uma experiência legal para ele, o que você acha da gente fazer assim, o que você acha da gente fazer de outra forma. Então esse passo a passo, ele é testado, ele é validado. Eu já fiz isso aqui diversas vezes, eu estou aprimorando, então levo também não só o que eu já fiz, mas aquilo que eu estou aprimorando para esses alunos, e são exemplos reais de clientes com projetos. Você não vai esperar aparecer um cliente para você começar a trabalhar com ele. Então, o que você vai receber? Material de apoio completo, tá? Só esse material de apoio aqui teria o custo aí de aproximadamente R$1.000. Ferramentas de gestão de obras financiadas, tá? Modelos de propostas comerciais. Então você vai ter as ferramentas para você trabalhar com a gestão de obras, tá? E obras financiadas também, a gente fala muito sobre isso. Obra financiada com Light Steel Frame é fantástico, tá? Então se você tem demandas de cliente para esse tipo de segmento, isso vai ser impressionante. Então a gente tem essas ferramentas, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo, vocês vão receber todo esse conteúdo, tá? Modelo de propostas comerciais, então tem esses modelos já prontos para você aplicar. Acompanhamento por até 6 meses, tá? Então esse acompanhamento aí, aqui a gente coloca os valores disso tudo para você já entender como que funciona. Acompanhamento em 6 meses, então vocês vão entender que eu vou estar junto de vocês durante esse período para vocês de fato passar para mim o que está acontecendo e a gente intervir. A gente fala assim, olha, você está no caminho certo, não, ajusta por aqui, você está tendo dúvida? Quais são as dúvidas que você está tendo? Ah, os clientes não estão aparecendo? Vamos fazer um diagnóstico aqui e vamos entender por que eles não estão aparecendo. Como que está sendo essa comunicação sua nas redes sociais? Né? De que forma que você está fazendo essa comunicação? Você está comunicando com o cliente certo, com o público certo? Né? E seguindo, acesso à comunidade Steel Frame Empreendedor. É essa comunidade que eu falei para vocês, que a gente conecta alunos com parceiros. Vai acontecer, por exemplo, de um aluno que está em outra cidade e aparece um cliente para a gente aqui, nas nossas prospecções. E talvez a gente pode não conseguir atender esse cliente, a gente já conecta esse aluno, né? Esse aluno precisa iniciar a montagem de uma obra, ele não tem equipe de montagem. A gente pega uma equipe de montagem, desloca essa equipe de montagem para fazer contato com ele e eles poderem desenvolver essas obras lá na cidade deles, né? Então essa conexão, essa comunidade, isso é riquíssimo, gente, isso é riquíssimo. Isso me ajuda tanto no escritório, isso me ajuda tanto aqui na empresa, porque sem essa comunidade, eu falo com vocês, seria muito mais complexo desenvolver nossas obras, porque a gente teria que criar todo um ecossistema aqui dentro, né? E o quanto que isso seria de custo para a gente. E outra, é muito provável que a gente não conseguiria atender clientes em outro estado, né? Clientes hoje a gente já vem também com essa expansão para outros países, né? Para quem já me conhece, já contei como que está sendo essa trajetória nossa nos Estados Unidos também. Então, essa comunidade do Steel Frame Empreendedor, desse método, ela é fantástica e ela traz resultados excepcionais, tá? Então, quero reforçar mais uma vez aqui com vocês, tá? Todo mentorado que aplicou o método por completo teve resultados. Esses exemplos ali daqueles alunos que eu passei, que eu mostrei para vocês ali, eles fizeram exatamente o método como a gente passou, como a gente discutiu. Alguns deles a gente vem acompanhando ainda. Então, esse material de apoio completo, ferramentas de gestão de obras, os modelos de propostas comerciais, o acompanhamento por até 6 meses, o acesso à comunidade Steel Frame Empreendedor. E se tudo isso que eu estou dizendo, né, não for verdade mesmo, então, ou melhor, e se tudo isso que eu estou dizendo, né, já for verdade, já vale a pena entrar agora mesmo, né? Eu sei que o valor de R$12.000 pode ser impeditivo para muitas pessoas entrarem na mentoria.
Mas será que o valor de R$ 2.997, que vai te capacitar e atrair, atender clientes de alto padrão, é caro? Na verdade, custa caro tentar ingressar sozinho, viu? Muito mais caro. Eu mostrei isso para vocês. De fato, eu ingressei sozinho, né? Eu fiz investimentos muito altos ali e sou muito feliz por isso, né? Claro. Mas se eu tivesse que fazer um investimento muito mais baixo para obter os mesmos resultados, é claro que eu faria. E permanecer com métodos ultrapassados, com métodos antigos, isso sim, vai ser muito mais caro mesmo. Então agora eu tenho uma oferta para fazer para vocês, tá? Vocês também podem ser membro do Steel Frame Empreendedor, tá? Por apenas 12 vezes de R$ 309,96 ou à vista por R$ 2.997. Cartão, boleto ou Pix. Então vocês podem estar acessando o QR Code aí, tá? Vocês já vão ser direcionados para que vocês possam, de fato, fazer parte dessa comunidade, ser membro, transformar a forma que vocês fazem a obra de vocês. Vocês vão entender como que funciona todo o processo, vocês vão imergir mesmo em obras reais, tá? Vocês vão perceber que isso vai mudar a forma que vocês atendem os seus clientes e, sem sombra de dúvida, isso vai ser algo transformador para vocês, na carreira de vocês e transformador para os clientes de vocês também, tá? Vocês acham que fazem sentido? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, falem comigo aí o que vocês acham sobre tudo isso, tá? E agora, quantas oportunidades você já perdeu por não saber como se posicionar? Como vender seu serviço ou como aplicar um sistema construtivo que te dá mais margem e menos dor de cabeça? Vocês já pararam para pensar, né? Quantas oportunidades já foram perdidas por não trabalhar de fato com o sistema correto, né? Quantas vezes eu costumo dizer que uma obra com sistema ultrapassado, ela é literalmente ali a torneira aberta e o dinheiro do cliente e o seu indo totalmente para o ralo, indo totalmente embora. Então, esse método Steel Frame Empreendedor, ele vai mostrar para vocês que pode ser diferente. Ele vai mostrar para vocês que existe um caminho diferente, tá? E a transformação. Se essa mentoria te ajudar a fechar uma obra de R$50 mil, já vai ter pago totalmente o seu investimento. E é claro que vocês vão fechar muito, muito mais. Uma obra somente já vai trazer todo o retorno de investimento que você fez. E a verdade é que ela pode te levar a fechar muito mais obras, com mais previsibilidade, segurança e lucro. O que você está comprando aqui não é um curso, tá, gente? Não é um curso. Ele é de fato um atalho, é um método, tá? É um método comprovado, validado, que eu aplico no meu dia a dia. E o tempo que você vai economizar, a dor de cabeça que você vai evitar. Você vai dar um passo muito maior. Você não vai precisar passar pelos prejuízos que eu passei, pelas diversas dificuldades que eu passei ali. Eu não tinha conteúdo vasto, eu não tinha acesso, era muito difícil poder visitar obras, eu tinha que visitar obras em outros estados, em outras cidades, isso também era muito complexo para que eu pude iniciar, né? E vocês já vão ter isso tudo muito mais facilitado. Vocês vão ter todos os nossos portfólios de obras, de imagens, para vocês poderem compartilhar, para vocês poderem iniciar e já trilhar esse caminho, tá? E como esse sistema é validado, eu acredito tanto nele, e eu sei que ele vai fazer tanta diferença para vocês, tá? Que, por lei, vocês terão 7 dias para validar. Essa é a garantia, tá? Mas como eu acredito muito no método, vocês não terão somente esses 7 dias, que é por lei de fato, é minha obrigação. Eu acredito tanto que vocês terão 15 dias para entender, para participar dos nossos encontros, para receber o material de apoio e falar assim, não é para mim não, eu não gostei, não é isso,
eu não acredito no sistema, eu não acredito no método, eu acho que não vai dar certo, não é isso que eu quero, tá? Então é incondicional. Você vai fazer um contato comigo e a gente vai devolver todo o seu dinheiro, tá? Por que eu faço isso? Nossa, Wesley, mas que loucura. É porque eu entendo que o método funciona. Eu sei que ele vai transformar a forma que você faz as suas obras. Então, por isso que essa garantia, eu vou passar isso para vocês. 15 dias para que vocês possam de fato entender se realmente é isso que vocês querem. Se realmente vocês querem transformar a vida dos seus clientes e transformar a vida de vocês também, tá? Então vamos seguir aqui. E como se não bastasse, tá? Eu tenho um super bônus para vocês. Além de ter todo esse conteúdo que vocês terão acesso a todo o método, a toda a comunidade, a todo o material de apoio, para os 10 primeiros que adquirirem a mentoria Steel Frame Empreendedor, terão uma reunião comigo de 1 hora individual. Nós vamos ter uma reunião individual, onde a gente vai fazer um diagnóstico completo do seu negócio. Você já iniciou? Então, o que está acontecendo? Você ainda vai iniciar? Como que você vai iniciar? Tá? Ou se você já vem desenvolvendo diversas obras e tem problema, se você está ainda em métodos ultrapassados e tem diversas objeções, então a gente vai fazer um diagnóstico completo do seu negócio para a gente entender e você ter ainda mais resultado com o método. Tá? Então tá aqui o QR Code, você já vai ser direcionado para a nossa página. Faça parte do método Steel Frame Empreendedor, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma que você faz as suas obras e que você atende os seus clientes, tá? Então, quero repassar com vocês aqui todo esse método, tudo que vocês terão acesso. No módulo 1, o diagnóstico. No módulo 2, os conceitos fundamentais para você trabalhar com o sistema. Módulo 3, a gente vai falar muito sobre a gestão das obras e a identificação das oportunidades do seu mercado. 4, desenvolvimento e compatibilização dos projetos. Então a gente vai entender como que esses projetos são compatibilizados, de que forma que eles têm que fazer, como ter parceiros ali para desenvolver os projetos complementares. Se você não faz arquitetura, não tem problema, como você vai se conectar com esses parceiros. Se você não faz os projetos estruturais, se você é um montador, como que você vai poder ter esse ecossistema de profissionais trabalhando ali em conjunto. Como que funciona o sistema, né? Então a gente vai falar ali de cada ponto, de cada fase, para você entender desde a fundação, a montagem da estrutura, todas as camadas, qual multicamadas ali que vai ser interessante para aquele cliente seu. O 6, ferramentas de auxílio e de ganho. Então essas ferramentas que vão te fazer ter mais ganho, vai otimizar o processo, vai facilitar toda a comunicação dentro da sua empresa com o seu time. O módulo 7, ferramentas para a venda do sistema, projetos e obras. Então a gente não vai falar obviamente só de obras, só de projetos, a gente vai ter as ferramentas exatas para poder fazer essas vendas. Você vai saber exatamente como conduzir isso com o seu cliente. O módulo 8, que são os modelos estruturados para iniciar de imediato. Então você vai ter todo esse conteúdo, esse modelo na sua mão, que você vai ajustar, vai editar com os seus dados e já vai aplicar. E o módulo 9, que são as redes sociais e posicionamento. Como que você vai se posicionar, como que você vai se comunicar com o seu cliente, o passo a passo, templates ali de criativos para você poder aplicar diretamente nas suas postagens. Wesley, eu sou muito travado, eu não sei, quando eu ligo a câmera eu travo, então a gente vai falar muito sobre isso, como destravar mesmo ali essas objeções, tá? Então todo o método ele é estruturado nesses 9 módulos que vocês terão acesso. Então é isso, queria agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de estar comigo até o final, de entender de fato que o Steel Frame é uma solução muito boa, que a gente precisa levar essas inovações. E lembrem-se, inovação abre portas, seja você a mudança que você espera do mundo, tá? E eu encontro vocês já na nossa primeira aula do método Steel Frame Empreendedor. Um grande abraço e até mais!